versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 9: e partindo dali, chegou na sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem Jesus, interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? Versículo 11: ele disse: qual dentre vós será homem que tem uma ovelha, se no sábado ela cair em uma cova, não lançará a mão dela e levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Por consequência, é lícito fazer o bem no sábado. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. Louvado seja Deus. Pode tomar os vossos assentos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu rogo a Deus e peço a Deus que a palavra de Deus ela venha provocar transformação nas nossas vidas. Que a palavra de Deus ela venha provocar mudança em nossas vidas. Eu sempre digo isso e repito: se a palavra de Deus não convencer o homem do pecado e da justiça de Deus, nada mais é capaz de convencer esta pessoa. A palavra de Deus ela tem o poder, mas quando a gente dá legalidade para esta palavra causar mudança em nossa vida, o Senhor ele não nos obriga a mudar. O Senhor ele nos dá uma escolha de mudança. E se a gente analisar a Bíblia, a gente vai ver que por onde Jesus ele passava, ele fazia isso com as pessoas. Ele poderia fazer milagres, mas ele dava o direito de escolha se a pessoa quisesse continuar seguindo, continuar servindo. E nós estamos diante de um texto a qual o Espírito de Deus martirizou fortemente em meu coração. Eu nem me lembro, irmãos, qual foi a última vez que eu preguei essa passagem bíblica, de tantos anos que tem. Mas o Espírito de Deus martirizou esta passagem para poder ser ministrada nesta noite. E eu tenho absoluta certeza que em algumas áreas das nossas vidas, se você permitir, o Senhor ele vai entrar e vai trabalhar por meio da sua bendita palavra. Veja bem a descrição do texto, vai dizer: Jesus entrando na sinagoga. Enganado quem pensa que Jesus não entra em sinagoga. Enganado quem pensa que Jesus não participa de cultos. É por isso que tem pessoas que entram na igreja ou no templo e saem do mesmo jeito, da mesma forma, porque não tem reverência para a casa de Deus, não tem prestação de culto a Deus. Porque diferentemente eu vim à igreja, o culto lá é totalmente diferente. A diaconisa Ayanda falou que às vezes mesmo cansada, mesmo fadigada, ela vem e dá o melhor dela, porque ela entendeu que o salmista disse: fiquei alegre quando me disseram vamos à casa do Senhor. Para quem não pensa que Jesus não está na sinagoga, pois está enganado, pois Jesus já está na sinagoga. Jesus já está aqui nesta noite. Para quê, pastor? Para poder receber a adoração de quem é verdadeiro e que não é verdadeiro, pastor. Ele é vazio, sai vazio e não sente nada, não recebe nada. Porque quando Jesus entra na sinagoga, ele fica passeando. Quem não se lembra da revelação de Apocalipse, a noite não vai dizer
Jesus passeia no meio da igreja. Fisicamente, pastor, não, em espírito ele está em nosso meio. A Bíblia diz que Jesus, entrando na sinagoga, Jesus ele fazia a obra do Pai. Ele fazia nas ruas, ele fazia nas circunvizinhanças, e ele fazia também dentro da sinagoga. E tudo quanto Jesus fazia de um propósito. E quando Jesus chega dentro desta sinagoga, tem um propósito. E qual é o propósito? Primeiro, colocar o fariseu no seu devido lugar. Segundo, mostrar que ele é Senhor do sábado. Terceiro, mostrar que ele cura quem ele quer, no dia que quer, na hora que quer e no momento que quer. A Bíblia diz que entrando Jesus na sinagoga, os fariseus logo olhando para ele, procurando acusar, porque tem gente que já olha para você com olhar de acusamento, esperando errar alguma coisa. A Bíblia diz, olhando para ele com olhar de acusamento, para poder o acusar. Aí olhou para ele e disse: é lícito curar no sábado? Eles estão interrogando Jesus, porque os fariseus aqui estão vivendo e aplicando cabalmente a lei de Moisés. E se a gente observar bem essa passagem bíblica, os fariseus guardavam o sábado, não faziam nada no sábado. Mas Jesus veio para poder ensinar que o sábado não somente guardar o sábado, porque tem gente que guarda o sábado, mas não guarda no domingo, não guarda a segunda. E no livro de Gálatas, capítulo 4, vai dizer: guardai dias, semana, anos. E mesma coisa, se guardar dias, temos que guardar todos os dias, somente o sábado. Os fariseus, quando era um sábado, não fazia nada. Quando era um sábado, entre aspas, estava santificando a vida. Mas no decorrer dos dias, não guardava a vida em santificação. E Jesus veio nos ensinar dizendo: guardai todos os dias. Ele deu guardar a minha vida em Cristo Jesus. É que deu me santificar segunda, terça, quarta. Deu andar em vigilância constantemente. Aí Jesus, vendo que os fariseus estavam querendo acusar, ele vai dizer: olha, se vocês verem uma ovelha cair dentro do buraco, vocês não vão apanhar? Porque os fariseus é mais ou menos assim: viam a ovelha cair, o gado caía dentro de um buraco, eles iam, estendiam as mãos e ajudavam o gado, buscando benefício material. Mas quando alguém estava precisando, não estendia as mãos, não ajudava. Aí diz o texto bíblico que Jesus disse: vale mais uma pessoa do que um gado, ou do que uma ovelha. Aí Jesus vai dizer no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 3, e Jesus diz: vem para o meio. Porque no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, de Lucas, vai enfatizar esta mesma passagem bíblica. Marcos vai ser mais detalhista. Marcos vai dizer no capítulo 3, no versículo 3, que Jesus disse, olhou e disse: vem para o meio. Ou seja, se Jesus está chamando o homem para poder vir para o meio do templo ou para o meio da sinagoga, é porque estava do lado de fora. Porque naquela época, pela lei judaica, pelo judaísmo, não poderia uma pessoa doente, enferma, estar dentro da igreja, estar dentro do templo. Porque para os fariseus, uma pessoa doente, uma pessoa enferma, era considerada amaldiçoada por Deus, que Deus não estava com ele. Mas Jesus veio para poder quebrar protocolo. Jesus veio para poder quebrar maldição. Jesus veio para poder mostrar que não veio para aparecer, ele não veio para o fariseu, mas ele veio para o doente, ele veio para o caído, ele veio para o necessitado, ele veio para quem de fato está buscando a ele. E eu entendo uma coisa e compreendo uma coisa aqui: o homem é julgado pela sociedade, não poderia estar dentro do templo,
certamente porque, pastor, porque Jesus chamou ele por meio do templo, veio por meio da sinagoga, ou seja, se chamou para poder entrar, é porque estava do lado de fora. Então lá vai este homem com a mão mirrada, com a mão seca, com dificuldade, estava lá no templo, na porta, não poderia entrar dentro do templo, mas estava desejando, cultuando do lado de fora. Então lá vai a nossa geração de mimimi, a nossa geração, qualquer coisa que aparece é desculpa para poder não vir para a igreja, mas essa fala um dia vai acabar, essa oportunidade um dia vai acabar. Tem gente que tem a oportunidade de estar na igreja, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor, se prostrando diante dele, mas não tem dado ouvido, tem dado desculpa. Aleluia. Qualquer motivo é motivo para não querer. O homem está com a mão mirrada, no original a mão seca. A mão seca está do lado de fora, mas estava lá. E Jesus, vendo o desejo deste homem, mesmo com dificuldade, estava lá. Irmãos, procurar Jesus, ouvir para a igreja, melhor dizendo, quando tudo vai bem, é muito fácil para alguns vir. Quando tudo vai bem, eu quero ver ser cristão de verdade, é quando o diabo se levanta, é quando a dificuldade, é quando olha para um lado e para o outro, e não vê possibilidade de cultuar, de adorar o Senhor, mas bate o pé no chão e fala: eu vou cultuar, eu vou adorar o Senhor, porque hoje é dia de culto. E olha lá, este homem talvez estava todo dia por ali, rodeando. Aí Deus pegou no ouvido de Jesus: ei Jesus, vai lá na sinagoga, porque tem um homem lá para poder ser curado. Aí Jesus, ele vai estar lá, meu Deus, meu Pai, vai, todos os dias eu vejo ele lá, do lado de fora cultuando, não é convidado dentro da sinagoga, mas vai lá, porque eu já vi ele, eu já contemplei ele. Tem pessoas que não é honrado por Deus, porque não se esforça para nada. Tem pessoas que não é honrado por Deus, porque não se esforça em buscar a presença de Deus. Não, pastor, porque eu tenho dificuldade. Todos nós temos dificuldade. Não, pastor, porque o meu corpo é assim, todos nós somos seres humanos. A diferença de um para o outro é que um é positivo, um persevera, um com dificuldade ou sem dificuldade, ele está disposto a dar o melhor dele para Deus. Mas e aonde que vem a honra de Deus? Jesus, olhando só para poder desafiar os fariseus, ele vai dizer: vem para o meio, vem para o meio. E quando Jesus chama ele para o meio, porque meio é lugar de Deus operar, meio é lugar de Deus agir. Tem pessoas que não querem vir para o meio, é Jesus chamando, mas não quer. É Jesus convidando, mas não quer. Jesus, quando fala como vem para o meio, ele obedece e vai para o meio. Por quê, pastor? Porque obedeceu a palavra que saiu da boca de Jesus. E quem obedece a palavra de Jesus tem recompensa. Quem obedece a palavra de Jesus vai contemplar o sobrenatural. Pastor, o que é meio? Meio é a proximidade de Jesus. Pastor, o que é meio? Meio é intimidade. O que é meio? É você estar se achegando mais de Deus. Entenda quando Jesus falou assim: vem para o meio. Quantos de nós Jesus chama para o meio? Mas muitos só querem ficar no canto. E quem fica no canto só vê A e B testemunhar, mas ele nunca tem testemunho para poder dar. E quando tem, oficial. Já viu aquele testemunho raso? Aquele testemunho que você alcança nas tuas mãos? Pois é, é isso.
Agora, quem vem para o meio, porque quem está do lado de fora até ouve, mas só vai ter mudança se vir para o meio. Ele está do lado de fora, Jesus vem para o meio, não aconteceu nada, mas quando ele chegou no meio, ele vai contemplar o sobrenatural. Ou seja, tem pessoas que ouvem Deus há anos. Deus fala: vem jejuar mais, vem orar mais, vem estudar mais a palavra, vem santificar mais, vem vigiar mais, vem ser mais devoto, vem mais, mas só fica no ouvido, nunca toma decisão em se aproximar de Deus. Aí fala: por que fulano conta experiências que teve com Deus? Por que o irmão conta isso e aquilo e chega alguns até duvidar e falar: será que é verdade isso mesmo? Porque quem não está no meio não entende as coisas sobrenatural. Jesus. Quem não está no meio não compreende as coisas do Espírito. Porque quem está fora não compreende o que está no meio. Porque quem está no meio está envolvido. Quem não se lembra de Ezequiel 27, o Senhor diz: a mão do Senhor levou para o meio do vale de um osso seco. E no meio do vale o Senhor diz: está vendo? Tudo estou vendo. Agora você está no meio, não pode profetizar. Ou seja, quem está no meio está no centro da vontade de Deus. Está no meio, está no centro da vontade de Deus. Quer viver a vida toda no raso, quer viver a vida toda distante de Deus, a escolha é sua. Você que vai decidir o nível de espiritualidade que você vai ter com Deus. Você ouvir ou não vai. Você prioriza mais o telefone do que Deus. Você prioriza mais as redes sociais do que Deus. Você prioriza mais as amizades do que Deus. Você prioriza mais a sua terrena do que Deus. Você obedece o seu chefe, você obedece o seu patrão, mas quando se deve obedecer a palavra e obedecer o chefe do chefe, você pode escanteio, porque para muita gente o homem vale mais do que Deus, mas Deus vale mais do que o homem, porque ele está sobre acima de tudo e de todos. Glória a Deus, aleluia. Não tem como vir para o meio se as coisas da terra estão me impedindo. Você pensa: vou conjecturar, o homem está do lado de fora. Do lado de fora significa o quê? Distante de Jesus, distante de Deus. Aí o homem está do lado de fora, Jesus está dentro da sinagoga. Aí Jesus fala bem assim: ei, vem para o meio. Aí quando o homem vai para o meio, aí o homem vai dar um passo no meio da oração, aí o diabo vai soprar. Tem a louça para lavar, tem um chão para limpar. Enquanto estava sentado no sofá com o celular na mão, não lembrava de louça para lavar, não lembrava de chão para limpar, não lembrava de roupa para lavar, não lembrava. Mas quando você, rapaz, eu vou orar, aí quando vai orar, o diabo sopra: olha a louça, olha a roupa, olha o chão para lavar, olha não sei quem para poder responder, olha não sei quem para poder atender. Aí o homem ouviu tudo isso, continuou marchando, e o diabo soprando e dizendo: olha o julgamento do povo, olha o povo te constrangendo, o povo não te quer dentro da igreja, o povo não te quer adorando, o povo não te quer no meio. Mas ele continua. Você pensa que vir para o meio é fácil? Se vir para o meio fosse fácil, não. Estava cheio de pessoas espirituais dentro da igreja, porque a maioria são carnais, porque a maioria não tem discernimento do que é de Deus e que não é de Deus. Por que, pastor? Porque em vez de estar no meio priorizando Deus, não colocou Deus no meio. Está no meio com Deus. Irmãos, você pensa que estar no meio é fácil? Glória a Deus. Conhece uma pessoa que tem uma vida de intimidade com Deus? Conversa com ela alguns segundos, e você vai entender o porquê uma vida de intimidade, uma vida de testemunho, uma vida de milagres. Porque ouviu a voz de Jesus. Tem dois tipos de grupo de pessoas dentro da igreja. Tem um tipo de grupo que ouve
mas não põe em prática. Entra anos ensaiando a vida do mesmo jeito, da mesma forma. E o segundo grupo, qual é? A mensagem pregada. Escute isso aqui: a mensagem pregada é a mesma. Você concorda que essa mensagem é pregada para todos nós, e todos estão aqui? E por que causa impacto na vida de um e na vida de outros não? Por que na vida de uns você vê uma mudança radical, genuína, e na vida de outros não? Você vê do mesmo jeito, da mesma forma, mesmo pregando o que Deus manda. É porque na vida de uns houve, entra aqui e sai do outro lado. E o pior, alguns ainda murmuram na mente. Outros ouvem a mesma mensagem que o da esquerda e o da direita está ouvindo. Esse mesmo coloca em prática e fala: eu vou viver isso aí, eu vou praticar essa palavra. Aí a humanidade dele, a fraqueza, ele fala: eu não consigo. Mas aí ele dobra o joelho e fala: Espírito de Deus. E Deus vê a sinceridade dentro do coração dessa pessoa. Ele fala: Espírito de Deus, me ajuda a obedecer esta palavra, me ajuda a ser diferente, me ajude a andar no teu caminho santo. O Espírito de Deus vem como vem Atos 2, um vento vermente e impetuoso, soprando dentro daquela pessoa e começa a trabalhar na vida dela, começa a dar por conta, mentiras, não está mentindo mais, apesar que não vivia na prática da prostituição, não está mais, já quer viver com a vida organizada, legalizada diante de Deus. Porque Deus viu a sinceridade desta pessoa. Se você viu uma pessoa chorando, se derramando nas lágrimas, mas não tem mudança, é porque chorou, choro de remorso e não choro de arrependimento. Um choro de arrependimento, ele provoca mudança na vida da pessoa. Este moço, este homem, a Bíblia não fala o nome dele, mas Jesus só chama ele por meio. Jesus nesta noite está chamando pessoas para vir por meio. Meio é você quebrar o seu eu, o seu ego, para poder viver a vontade de Deus. Você pensa que é fácil você levantar de madrugada e orar? Só que não é de madrugada que sabe em quebrar o xizinho do sono, em estar com sono, mas ele está se quebrando diante de Deus. Você pensa que é fácil jejuar? Não é fácil jejuar, acordar de manhã, acostumado com o cheiro do café, e você deixar o café de canto, deixar o pão de canto, para poder vir para o meio de jejum, se aproximando de Deus. Você pensa que é fácil ler Bíblia? Hoje a nossa geração não tem dificuldade de passar 2 horas na frente de um filme, e 2 horas conversando no WhatsApp com amigos do mundo inteiro, pessoas que nem conhecem, está conversando. Aí você vê que a pessoa tem dificuldade em passar 1 hora estudando ou lendo a Bíblia. Jesus. Porque vir para o meio não é fácil. Vir para o meio é romper barreiras. Vir para o meio não é como muitos pensam. Vir aqui na frente louvar, qualquer um vem. Subir no altar e pregar, qualquer um pode pregar. Eu quero ver estar no meio. Eu quero ver louvar no meio. Eu quero ver pregar no meio. Eu quero ver fazer a obra de Deus no meio. Labraiando qualquer súbia. Deus está chamando um pouco para poder vir para o meio. Porque, pastor, Jesus está no meio, esperando quem vir para perto dele. Quer louvar
é centro da vontade de Jesus. Jesus está no meio. Aí Jesus vai dizer bem assim para o homem: estende a sua mão. Estende a sua mão. Ou que Jesus disse: estende a sua mão. 3 palavras de Jesus. Estende a sua mão. 3 palavras que saiu da boca de Jesus é o suficiente para transformar a vida de uma pessoa que ouve e executa e põe em prática. A igreja do século 21 está enfadigada de tanta Bíblia. É tanto em alguns lugares a palavra de Deus não é mais prioridade, porque o povo não quer saber de Bíblia, o povo quer saber de movimento, de opa-opa, o povo não quer saber de renúncia, o povo não quer saber de vir para o meio, o povo não quer saber de palavra que sai da boca de Jesus. Aí por isso que entra anos saindo do mesmo jeito, mas a palavra que sai da boca de Jesus, na vida de quem obedece a carta, tem mudança, tem transformação. 3 palavras saem da boca de Jesus. Palavra qual de vida. E eu já abro aspas aqui para dizer para alguém: qual tipo de palavra está saindo da sua boca? Eu não estou falando de palavra em cima do altar. Eu não estou falando de palavra enquanto a gente está obrando na obra de Deus. Qual tipo de palavra está saindo da sua boca no seu cotidiano? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Palavras de vidas ou palavras de morte? A Bíblia diz que a nossa palavra tem um poder de amaldiçoar e de abençoar, de trazer vida e de trazer morte. Entenda uma coisa: se eu lançar uma palavra de morte na vida de alguém que tem Deus, não atinge, não acontece nada, para de volta. Mas se eu lançar uma palavra de morte na minha vida, ela surge efeito. Qual tipo de palavra está saindo da sua boca no seu cotidiano? São palavras de bênção ou palavras de morte? A palavra de Jesus é: estenda as mãos. A circunstância do homem é caótica. A circunstância do homem é alguém olhando vai dizer não tem jeito, mas Jesus olhando vai dizer estenda a mão, porque Jesus sempre foi positivo em suas palavras, em dizer palavras positivas. O problema que tem pessoas que estão amaldiçoando em vez de abençoar, está murmurando em vez de adorar, está murmurando, reclamando em vez de glorificar o Senhor. Às vezes Deus permite, e é bíblico isso, Ele permite algumas tentações, mas se nós não venhamos aguentar suportar. Às vezes Deus permite algumas tentações, algumas circunstâncias críticas em nossas vidas, só para poder nos testar. Vamos ver se o meu filho está crente mesmo. Aí permite. Esse momento que eu estou no altar, irmãos, entenda uma coisa: esse momento que eu estou aqui no altar é um momento que eu estou pautado, centralizado em uma espiritualidade com Deus. Eu orei e eu pedi a Deus uma mensagem para ser ministrada. O Espírito de Deus me direcionou a palavra. Então eu vim aqui, eu estou pregando, eu estou numa sintonia. Mas depois que eu desço desse altar, eu tenho o meu cotidiano, eu tenho a minha vida com Deus. Aí há 2 escolhas: de eu descer e continuar vivendo o que eu prego, ou eu descer e ser um profano mentiroso que não viveu o que eu estou pregando. Porque não adianta eu pregar uma coisa e lá fora ser outra coisa. Não adianta eu pregar uma coisa e lá fora ser outra. A minha boca aqui no altar proferir bênção, mas o meu cotidiano proferir maldição, proferir murmuração, proferir injúrias, proferir esse tipo de coisa. Deus não conta com 1 hora de mensagem pregada no altar. Deus conta com a minha vida cotidiana fora, vivida com Deus, que eu prego.
É por isso que tem muita gente que não caminha, não vive no meio. Por quê, pastor? Porque não quer viver aquilo que Jesus está aqui para poder viver. Ele vai dizer: vem para o meio, estende as suas mãos. Aquele homem, ele estende a mão mirrada. Ele poderia fazer isso aqui, com muitos têm feito: pegar a mão mirrada, que representa o problema, a secura, esconder e falar: Jesus, aqui é a minha mão. Porque tem muita gente, escute isso aqui, tem muita gente que esconde a mão mirrada, a mão problemática, a mão seca, e quer apresentar para Jesus uma falsa vida cristã. Tem muita gente equivocada, e quando eu estava em casa orando, Deus começou a falar comigo, e aqui começa a entrar a mensagem que Deus queimou no meu coração. Porque tem muita gente que põe diante de Deus assim: Deus, eis aqui o teu servo, eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus quer saber da nossa sinceridade diante dele. Eu pequei contra o Senhor. Aqui a minha mão mirrada, aqui o problema, aqui, Senhor. Trata com essa área da minha vida, porque este homem, todos os membros do corpo dele estavam bons, só apenas a sua mão estava mirrada. Ou seja, só uma área da sua vida ou um membro do seu corpo que tem que ser restituído. Às vezes tem área da sua vida que está seca, já está mirrada, e Deus quer tratar nessa noite. Deus quer restituir essa mão mirrada, que você não tem coragem de falar para Ele, você não tem coragem de mostrar para Ele, porque tem muita gente que quer pegar uma trapa, botar a trapa e dizer: eu estou todo bonitinho, eu sou servo de Cristo, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o Senhor quer ouvir a nossa boca aqui, Senhor. A minha mão mirrada, trata com ela, restitui ela, faz a obra dela. Porque tem gente que está ouvindo a voz de Deus, mas não quer ser tratado, quer continuar me engano, quer continuar na mentira, quer continuar afastado de Deus. Mas esta noite a palavra de Jesus é: vem pro meio, e quando chegar no meio, o teu problema que está em oculto é revelado. Glória a Deus. Porque tem pessoas que têm dificuldade de ser sincera diante da obra de Deus, que tem dificuldade de ser sincera com Deus, porque quem está lá fora, quem está do lado de fora, não consegue estender a mão mirrada. Mas escute, quando o homem vem para o meio, o homem mostra o que Jesus pede para ele poder mostrar. Nós temos que mostrar para Jesus quem nós somos de verdade, irmão. Porque aí Jesus trata na nossa vida. O mentiroso nunca fala que é mentiroso, mas o dia que dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eis aqui a minha mão mirrada, eu sou mentiroso, um miserável pecador, me liberta dessa mão mirrada da mentira. Aí você vai ver Jesus entrando dizendo: demônio da mentira, sai! Se a fraqueza é pornografia, chega diante de assim: Jesus, está aqui a minha mão mirrada, pornografia. Jesus, me liberta, eu estou te expondo diante do Senhor, que você vai ver se a pornografia não vai sumir da mente e do coração. Glória a Deus. Se a mão mirrada é a prostituição, não consegue ver o rabo de saia que está olhando, que está cobiçando, que está desejando. Chega diante de Jesus, põe o joelho no chão e fala: Jesus, meu Deus, aleluia, aqui a minha mão mirrada, eu sou um prostituto, me liberta. Que você vai ver que a libertação vai entrar na mesma hora. O problema é que tem gente escondendo a mão mirrada e só querendo mostrar o lado bom, então não vai ser nunca. Vai entrar ano e sai ano, vai estar do mesmo jeito da igreja. Tem
mirrada, Jesus vai fazer obra. Jesus quer restituir, Jesus quer libertar, mas as pessoas não querem apresentar para Jesus os seus problemas. Mão mirrada. Eu fui pesquisar sobre mão mirrada, o significado, sabe o que é? Pouco usado. Pouco usado. Porque uma mão mirrada não tem como usar ela muito. Então, pouco usado. Já viu fulano que você fala assim, nossa, mas fulano é tão usado, hoje em dia está tão pouquinho usado. Cuidado. É a mão mirrada que está entrando no coração e na mente. Jesus. Aí eu fui ver também, mão mirrada tem por significado pouco desenvolvimento e pequeno. Conhece pessoas com mão mirrada na igreja? Não desenvolve nada que faz. Você sabia que tem pessoas que estão com a mão mirrada e não sabem? E temos que ser sinceros para poder reconhecer que precisamos ser tratados nessa área. Talvez todas as áreas da sua vida está bem, mas tem uma que tem que ser tratada. E outra coisa, nesta área da sua vida, Jesus está esperando a primeira coisa, vir para o meio, porque quem está no lugar de fora não adianta. Segundo, quando você chegar no meio, aí você vai reconhecer que a mão está mirrada e vai estender para Jesus. Porque quando a gente se aproxima e vai por mim, quanto mais você ora, mais você se sente um pecador. Quanto mais você jejuma, quanto mais você, quando você vê uma pessoa que ora e faz se sentindo santando, intocável, alguma coisa errada dele. Porque quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você consegue enxergar os seus pecados e entende que você precisa de lutar ainda mais. O problema de muita gente que não enxerga a mão mirrada é porque em vez de estar no meio, está no meio. Porque quem está no meio está perto de Jesus. E quem está perto de Jesus está com a visão aberta. E quem está com a visão aberta não está com a visão da terra, está com a visão do céu. E quem está com a visão do céu vai dizer assim: Senhor, se essa mão mirrada está me impedindo de morar no céu, hoje eu estou entregando ela para o Senhor poder cuidar, para o Senhor poder tratar. A matéria eu prometo a súbia. Jesus está entrando na área de pessoas nesta noite. Mão mirrada, o Senhor está entrando. Mão mirradas. A mão mirrada vem também, sabe do quê? De ser cura. E toda pessoa que tem a mão mirrada, tem alguns que é na área financeira. Conheceu pessoas com a mão seca, mirrada, que não abre para nada. Quando era do mundo, gastava 10, 20, 30 reais por dia em cerveja. Quando vem para a igreja, tem dificuldade de ofertar 2 reais, 10 reais na obra de Deus. Mão mirrada, vive com a vida financeira seca. Porque quando era do mundo não tinha dó de dar para o capeta. Mas quando era crente cristão, a mão seca, a mão fica mirrada. E tudo que dá é usura. Deus não recebe. Eu já falei e eu repito. Tem pessoas que dá dízimo e oferta que não passa do altar. Porque está com a mão mirrada, com a mão seca. Não está com amor, não está com fé. Agora quem está com a mão aberta, quem está com amor, pode ter certeza que a oferta ela chega no altar, mas ela chega no trono de Deus também. Tem pessoas que têm a mão mirrada para a obra de Deus. Você manda uma mensagem: irmão, vamos comprar isso, fazer aquilo. Logo pensa: nossa, eu vou dar 20 reais disso aqui, eu vou dar 10 reais disso aqui, vou dar 30 reais disso aqui. Mão mirrada. Quem pode abençoar, quem vai abençoar ele mesmo, ela mesmo. Mão mirrada, mas em nome de Jesus Cristo, irmão, a MPV vai crescer um povo próspero, abençoado por qualquer pastor. Porque as mãos mirradas em todas as áreas da sua vida, ela vai cair por terra. As mãos mirradas vai ser restituída.
E o homem fala: aqui, Jesus, é essa aqui que está mirrada. Irmãos, escute isso aqui. Deus, Ele não está à procura de pessoas perfeitas, mas de pessoas sinceras. Safira e Ananias, no capítulo 5, eles morreram, foi por causa da mentira, falta de sinceridade, falta de verdade. Hoje muitos estão morrendo espiritualmente por falta de verdade, por falta de sinceridade. Deus está no céu de braço cruzado, olhando para alguns dentro da igreja e falando assim, olhando e vendo a atitude assim, meu Deus olhando e dizendo assim, Ele está pensando o quê? Que não tem ninguém aqui no céu não, que o trono está vazio. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os maus e os bons. Quando o homem estende a mão e apresenta para Jesus qual área da vida dele precisa ser restituída, a mão do homem é restituída como a outra. Ou seja, Jesus, Ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida, irmão. Ele quer ver você bem espiritualmente, Ele quer ver você bem conjugalmente, Ele quer ver você bem na área da sua saúde, Ele quer ver você bem financeiramente, uma pessoa controlada, uma pessoa que vive uma vida abençoada. Jesus tem prazer em abençoar as nossas vidas. Glória a Deus. Esse dia o irmão falou bem assim: pega o dinheiro emprestado. E o Espírito falou: teu braço vai pegar para quê? Tem precisão de fazer isso agora? Eu falei: não. Então vai pegar emprestado para quê? Para poder se endividar ainda mais? Tem pessoas que não têm noção de ouvir a voz de Deus. O problema é que muitos até ouvem, mas não põem em prática. Outros já não conseguem mais ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu vivo muito bem sem dívida, eu vivo muito bem tranquilo. Aí eu vou lá ouvir a voz do opressor e vou começar a prejudicar minha vida espiritual, minha vida financeira, minha vida sentimental. Não, irmãos, temos que ter sabedoria, temos que ter a visão aberta. Está na hora da falsidade cair por terra, está na hora do engano cair por terra, e da gente chegar para Jesus e dizer: Jesus, aqui, entra nessa área da minha vida, olha a Deus, está me secando, está acabando com a minha vida. A escolha é sua, se vai permanecer com a mão mirrada, seca, sem dar frutos, sem evoluir, sem crescer, sem ser usado, permanecer do mesmo jeito. Já viu pessoas ministerialmente vindo da casa de Deus com a mão mirrada, não cresce, não desenvolve. Deus não usa, porque a vontade de Deus é de usar todos. E por que Ele não usa? Porque tem alguns com a mão mirrada que não quer vir para o meio para poder tratar a área da vida dele, está mirrada. Aí, para concluir, a mão do homem foi restituída como a outra. Foi restituída. Ficou igualzinha a outra mão que era sã. Jesus, Ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida. Só que isso aí vai depender de mim e de você. Olha só o que a Bíblia diz. Os fariseus olhou e falou bem assim: você curou um homem no sábado. Pela lei de Moisés não é lícito curar no sábado. Os fariseus, movidos pela inveja e pela acusação, não conseguem ver o bem que Jesus está fazendo. Pessoas movidas pela inveja e pela acusação não conseguem ver o bem que você faz. Jesus está fazendo bem. Jesus está curando o homem, libertando ele. Mas tem fariseu que está olhando e está dizendo: hoje é sábado. Eu comecei a ler um pouco, irmãos,
E eu achei muito interessante uma coisa, e o Senhor falou comigo isso no meu coração. Aonde Jesus estava ensinando, aonde Jesus estava curando, libertando, quando os fariseus viam algum motivo, alguma coisinha nele, os fariseus logo já diziam: e o Senhor falou comigo: nas nossas vidas tem muitos fariseus nos sondando, Jesus. caçando alguma coisa na gente. Pastor Luciano, isso é bonzinho para muita gente, enquanto está com as mãos estendidas para poder ajudar. Mas no dia que ele fala assim: não posso, não faço, não tem jeito hoje, deixou de ser bonzinho para muito fariseu. Chamados. Vocês sabem por quê, irmãos? Porque tem pessoas que estão em nossa volta, não para poder somar na nossa vida, mas para poder caçar algum defeito. O Senhor ministrou ao meu coração. Você sabia que aonde Jesus estava sempre tinha um fariseu? Para poder caçar alguma coisa nele. E outra coisa, fariseu não adianta você, tudo de bom que você fizer nunca vai ser o suficiente. É por isso que a igreja tem que ser sondada e examinada pela palavra e ser tratada pela palavra. Porque se eu perceber algum espírito de fariseu na minha vida, eu vou expulsar isso da minha vida. Não aceito isso não. A palavra quer me tratar para não ser um fariseu dentro da igreja. Porque aonde Jesus estava tinha um fariseu sondando. E o fariseu é movido por inveja, por acusação. Tudo que você faz nunca é bom o suficiente, porque nunca vai ver os feitos. Deus pode mover, pode curar, pode salvar, que o fariseu vai dizer assim: você viu? Você viu isso? Você viu aquilo? Você viu aquilo? Ele nunca vai atentar para as obras maravilhosas que Deus opera. Mas eu creio que aonde Jesus está pode ter fariseu, mas tem homens com essa aqui na mão mirradas pedindo por socorro e por ajuda. É por isso que a obra de Deus ela não pode parar. Vamos orar, se coloca de pé, irmão.